Nasci em Canoas, 6 de maio de 1934. Fui alfabetizado em casa pela minha mãe, como era costume na época. Comecei a frequentar o colégio La Salle, dos irmãos lassalistas, naturalmente, aonde conheci excelentes professores, entre os quais eu sempre lembro o irmão Henrique Justo, que aliás foi o criador do curso de psicologia da PUC, mais adiante, e que se transformou numa das maiores e mais benéficas influências da minha vida. Ele criou um grêmio literário no ginásio, foi o meu primeiro professor de literatura, portanto, quando literatura não era uma disciplina em nível ginasial, é claro, mas a influência do irmão Henrique, a criação desse grêmio literário, acabaram me encaminhando para uma das opções da minha vida, que é a carreira literária. Conheci o Walter Galvanes da Silveira quando já tinha seus 13, 14 anos. Ele foi meu aluno e um dia ele sumiu da sala de aula. Perguntei onde está Walter. Disse Walter optou por seguir uma escola técnica. Aqui no La Salle mesmo tem outra quadra, uma escola de gráfica, de editora. Tá? Foi para lá. Aí encontrei e falei com ele, escute Walter, você tem muita capacidade, você escreve melhor do que a imensa maioria dos estudantes. É raro encontrar alguém, um talento escritor como você tem. Tá? É bom você continuar. E aprimorando esse aprendizado, você vai pensar, poderá ser um dia um escritor. Eu costumo dizer às professoras, nós temos que ser olheiros para descobrir os talentos dos alunos. Eles mesmos não sabem a sua capacidade. Até quem sabe para futebol, para balé, para matemática, física, química, letras, qualquer área de conhecimento. Meu papel foi pequeno, mas importante porque deu um empurrão inicial. O meu interesse por jornalismo começou cedo, digamos assim. E embora o encaminhamento para essa profissão fosse difícil em Canoas, eu arranjei uma maneira. Eu, com colaboração de alguns amigos, fundamos um jornal cujo título era Expressão. Olha só que pretensiosos aqueles meninos. Nós achávamos que o Expressão seria a expressão da nossa geração. Mas não só não foi isso, como durou muito pouco. Em 7 meses tinha morrido o jornal e eu fiquei pensando, e agora? Para onde eu vou? Não é? Foi então que me surgiu uma oportunidade que, por sorte também, um colega, um daqueles que participou do Grêmio Literário, trabalhava na revista do Globo e mandou me perguntar se eu não queria iniciar uma experiência em Porto Alegre. Lineu Medina Martins, o nome dele, mais adiante, ele seguiu a carreira diplomática. E me encaminhou então para a redação do Correio do Povo, onde havia uma vaga na seção esportiva. Estamos falando no dia 14 de fevereiro de 1955, quando pela primeira vez eu botei o meu pé no edifício Hudson, onde continua instalado o Correio do Povo, e aonde eu fui exercer a minha atividade profissional na capital do estado. Me apresentei para o Cid Pinheiro Cabral, que era o editor de esportes, chefe da seção esportiva do Correio do Povo, e ele me fez algumas solicitações que eu deveria cumprir ao cabo de uma semana. Ao cabo de uma semana, ele me chamou numa das sacadas famosas da Calda Júnior, onde todos os grandes assuntos são conversados, e me comunicou que eu não havia sido aprovado. Fiquei apavorado, imagine só. Uma semana de teste, fracasso completo. Pedi uma chance. Quem sabe uma oportunidade. Mais uma semana, uma semaninha só. E eu vou tentar me esforçar para corresponder à expectativa. Só então que ele me explicou o que realmente queriam de mim.
porque isso era uma coisa fantástica no jornalismo naquela época. Não diziam exatamente o que queriam das pessoas. Tu tinha que descobrir por ti mesmo. E naquela semana eu descobri. Tanto que descobri que até hoje estou na profissão. Depois, mais adiante, fui mudando de funções, mas o início foi tão empolgante como seria hoje, que era ser um pequeno foca, como costumavam chamar os repórteres inexperientes. Aos poucos eu fui descobrindo o que era jornalismo, o que era trabalhar numa cidade como Porto Alegre e o que era trabalhar num jornal como o Correio do Povo. A companhia a Caldas Júnior editava na época um grande jornal que deixou de circular em 1984, que era a Folha da Tarde, e que era um jornal vespertino e que é um grande desafio para todo jornalista, porque trabalhar num vespertino significa você, durante o próprio dia, intervir nos acontecimentos, na vida da cidade. O jornal circulava 3, 4 horas da tarde, e então todos os acontecimentos da manhã, do meio-dia, do início da tarde estavam na Folha da Tarde. Isso, em primeiro lugar, garantia a esse jornal uma penetração fantástica, que hoje seria muito difícil, porque com o advento da televisão, o aprofundamento dos noticiários que as televisões divulgam em torno de meio-dia e 1 hora, e os problemas de tráfego, de trânsito, um vespertino seria completamente inviável. E tanto isso é verdade que hoje no mundo não existem mais de 70 vespertinos, no mundo inteiro. Já foram 6.800. Então isso demonstra que realmente há algumas adversidades no caminho de um vespertino. Mas não tem coisa mais empolgante que trabalhar num vespertino. E a Folha da Tarde era isso. Jornal, aliás, do qual eu fui o último diretor, porque eu tive a ingrata tarefa de fechar as portas e apagar a luz quando ele deixou de circular. E foi tão importante na vida dos redatores e repórteres que dela participaram, da experiência da Folha da Tarde, que o jornal deixou de circular no dia 14 de junho de 1984, e até hoje, 84 eu disse, e até hoje, pelo menos uma vez por ano, os antigos repórteres e redatores se reúnem para comemorar o aniversário da Folha da Tarde, dia 27 de abril, como se ela estivesse circulando. É uma coisa fantástica. Mas fui pulando assim, então, de galho em galho dentro do jornalismo. Depois de repórter, fui ser redator, voltei para a condição de repórter, fui subchefe de reportagem, chefe de reportagem, secretário de redação, que é o equivalente à chefia de redação, sempre me beneficiando da vizinhança do Correio do Povo, jornal aonde eu trabalhei várias vezes, bem como a emissora de rádio da Caldas Júnior, que é a Rádio Guaíba, onde eu logo iniciei as minhas participações. Primeiro com comentários diários, pequenas crônicas, poderia-se dizer assim, e depois, mais adiante, como apresentador. Nunca como locutor de notícias, não, isso eu nunca fui. Apresentador de programas, sim, promovendo debates, e durante muito tempo mantive programas na área política e na área cultural. Então, foram outros momentos da minha carreira que foram se somando a essa atividade que, como eu disse, nada me dá mais prazer do que isso. Porque, afinal de contas, eu amanhecia e ia dormir, saboreando jornalismo. Eu conheço Walter Galvani há muitos anos e cada vez mais cresce a minha admiração por ele. Porque o Galvani é um grande talento, é uma pessoa que trabalha em diferentes áreas e com o mesmo brilhantismo em todas elas. A primeira aproximação ao Galvani, naturalmente, resulta do seu trabalho como jornalista. Ele marcou o jornalismo gaúcho, e marcou, sobretudo, o jornalismo cultural no Rio Grande do Sul, porque o programa que ele fazia na Rádio Guaíba era um programa que colocava em destaque escritores, poetas, intelectuais, pessoas em geral ligadas à atividade artística e cultural,
E ele fazia desse programa um diálogo vivo, intenso, inteligente, que chamava a atenção das pessoas. Eu tive a experiência de convivi bastante com o Galvani, uma época eu morava ali atrás do Teatro São Pedro, quer dizer, uma quadra e pouco da Guaíba. Então a produtora também se chamava Carla, com o nome mesmo, tocaia da esposa do Galvani. E eles me convocavam muito e eu participei e fiquei impressionado com a versatilidade do Galvani, a maneira com que ele conduzia esse programa, e muitas vezes no aquário, que é ali no térreo, com as janelas abertas, e o povo se acumulava. É algo impressionante, parecia uma mistura de rádio com televisão. E a maneira que ele sempre soube conduzir esse programa, com a seriedade e a dignidade que ele tem, mas principalmente valorizando os seus convidados. Que, infelizmente, isso não é uma regra geral no Brasil, e, às vezes, o entrevistador quer ser a vedete permanente. E ele, Galvani, deixou e tem a sua marca no rádio do Rio Grande do Sul. Fui de tudo em jornal. E a coisa que mais me gratificava e me gratifica hoje é ter conseguido me transformar em cronista, que, aliás, é o sonho de todo jornalista iniciante. Todos querem ser cronistas, é óbvio, principalmente no Brasil, onde tivemos grandes nomes como Rubem Braga, Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo e tantos outros por aí afora. Não é? Então, o que a gente quer ser é cronista mesmo, porque o cronista tem a condição de dar a sua opinião sobre os fatos, sobre os acontecimentos, e isto é fundamental. É fundamental no cronista escolher bem o assunto e dar a sua opinião. E fui tendo oportunidades de trabalhar em diversos tipos de crônica. Trabalhei no setor promocional, setor social, setor cultural. Só não arrisquei no setor econômico, porque até hoje eu não entendo nada de economia. Porque se eu entendesse economia, provavelmente eu tivesse ficado rico, mas não consegui. Isso é a maior prova de que eu não entendo nada disso aí. Eu acho que o Galvani é um jornalista exemplar, né? Não só por toda a vida jornalística que ele já tem, mais de 50 anos, né? Eu, aliás, eu me lembro, a primeira vez que eu li o Galvani, ele era cronista social da Folha da Tarde. Mas não só essa vida, essa experiência, essa longa experiência que ele já tem, mas ele sempre foi um exemplo de seriedade, de profissionalismo, de ética, né? Então é uma pessoa que eu admiro muito. Além de propiciar uma gratificação direta pela atividade profissional, o jornalismo me deu a oportunidade extraordinária, que eu de outra forma não teria condições de alcançar, de viajar praticamente metade do mundo. Tantas viagens me aguçaram a vontade de escrever sobre elas. Claro, eu gostava de escrever crônicas, é óbvio, escrevia muitas crônicas e mandava para publicação no Correio do Povo e na Folha da Tarde, naqueles velhos tempos em que tinha que se usar as malas aéreas dos aviões, a gente entregava na mão de um tripulante ou de um passageiro para que o material chegasse em tempo de publicação. Não é como hoje que a gente dispõe da internet. Então, tinha que fazer a crônica e mandá-la pela mão de uma pessoa para que ela fosse encaminhada até o veículo. Então, claro, eu queria reunir essas crônicas em livro, fazer alguma coisa, fazer uma seleção daquelas que eu julgava que fossem as mais adequadas, as melhores. E em 1970, então, a convite do presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, meu grande amigo Alberto André, eu escrevi sobre um problema muito sério que havia na época, perfeitamente explicável, mas que eu ajudei, digamos assim, a interpretar ou pelo menos divulgar para que as pessoas tivessem capacidade de descobrir o que estava acontecendo. O problema da imagem do Brasil no exterior. O Brasil tinha uma má imagem e essa imagem se tornou péssima com o advento do golpe militar de 1964. Então, depois de alguns anos de torturas, de exílios, de brasileiros importantes, de perseguições, era natural que a imagem fosse muito ruim.
Então, trabalhando em cima deste problema, eu escrevi várias crônicas que, reunidas num livro, receberam o título de Brasil por Linhas Tortas. Porque eu entendi o seguinte: o Brasil é muito grande, muito poderoso, é um país fantástico e nós vamos ultrapassar esses problemas que estamos vivendo agora, nem que seja por linhas tortas. Então, procurando escrever direito sobre a imagem do Brasil, no exterior e aqui no Brasil, o que fazíamos de errado, não é? Eu selecionei estas crônicas que, reunidas num livro pela editora Sulina, levaram a este batismo. Foi a minha estreia em livro, 1970. A área de jornalismo, naturalmente, continuou favorecendo a minha atividade literária. E, embora eu não tenha me transformado logo num escritor, porque isso eu acho que só alcancei mais adiante com outras experiências, eu procurava transformar tudo que eu via em matéria de jornalismo em suficiente e adequado material para ser utilizado em livros. Foi assim que eu, vamos dizer, enderecei a minha carreira, e foi assim que eu produzi outro livro chamado Informação ou Morte, que se preocupava especificamente com os problemas de técnica jornalística, de maneiras de trabalhar em jornalismo, colecionando as experiências alheias. Tudo isso resultado daquelas viagens que o jornalismo me propiciava. Andanças e Contradanças, mais um livro reunindo crônicas, justamente pela sugestão do título, Andanças e Contradanças, não é? Que a gente no jornalismo vai e vem, sobe, desce, e eu experimentei de tudo na minha carreira. Eu costumava dizer que a lição de humildade diária que você toma numa atividade jornalística é um dos bens mais preciosos que você pode colecionar. Você está lá em cima, se julgando o dono do mundo. Na semana seguinte você caiu. E isso aconteceu comigo, dentro da própria empresa Caldas Júnior, onde eu trabalhei 50 e tantos anos. Então, o que acontecia? Muitas e muitas vezes, como resultado de acontecimentos internos, eu diria até de pequenas revoluções, eu tanto fui guindado aos postos mais altos, como fui derrubado. Eu me lembro perfeitamente desses momentos que significaram para mim, portanto, Andanças e Contradanças. Por isso que eu dei esse título a esse novo livro de crônicas. Porque eu reunia os meus momentos favoráveis e os meus momentos não tão favoráveis assim. Os momentos infelizes, até eu diria, porque isso acontece. Muitas e muitas vezes eu pensei comigo, eu vou abandonar essa profissão. Tanto pensei em abandonar a profissão, que um dia, seguindo um anúncio que o Correio do Povo publicou, me apresentei no Hotel Plaza, em Porto Alegre, onde um sujeito, que representando uma empresa havia anunciado, estava selecionando candidatos a um emprego que significaria sair de Porto Alegre. Eu achei a minha grande oportunidade. Fui lá, me expliquei, ele fez a entrevista comigo, mas aí, naturalmente, ele percebeu pelas minhas respostas que eu tinha uma certa vivência em alguma atividade, e embora ele não fosse daqui, ele me fez perguntas que me levaram a confessar, então, que eu, até a semana anterior, tinha sido chefe de redação do grande jornal. Só que eu não era mais chefe de redação, eu tinha sido literalmente derrubado. E como eu tinha sido derrubado por questões políticas internas, eu queria mais era me mandar daqui. Então, voltei com o rabo no meio das pernas para trabalhar mais uma vez como se eu estivesse iniciando a carreira jornalística. Fui lá, de volta, fui trabalhar nos setores mais modestos da companhia, porque assim fui designado pelo Dr. Breno Caldas, mas como a vida dá muitas voltas, mais adiante o próprio Breno Caldas, que era o diretor-presidente da empresa, foi me buscar para tirar um jornal dele das dificuldades, me reconduzindo a uma posição de destaque.
claro, me interessei muito pela história da empresa, até porque a história de um jornal é uma história de ascensão e queda, de todo mundo, de personagens importantes, de políticos que às vezes são promovidos e de repente desaparecem de cena. Tudo isso acontece num grande jornal, numa grande empresa. E a história da Caldas Júnior, desde o dia 1º de outubro de 1895, foi muito rica nesses acontecimentos desse tipo, não é? Então, casualmente, o pai do Dr. Breno Caldas, Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior, foi o criador do Correio do Povo, e ele lançou um jornal que tinha que se manter equidistante dos partidos políticos. Este era o sentido inicial do Correio do Povo e está escrito lá no primeiro editorial. Claro, me interessou bastante, não é? E fui lá buscar a história do Correio do Povo, passando a frequentar com muito prazer o arquivo de jornais, que era desde então dirigido pela Francisca Espinosa, e a Francisca, ou Dona Chica, como nós a chamamos na intimidade, começou a me franquear as coleções do jornal para que eu pudesse estudar diretamente a história daquele grande veículo. E isso tudo, estamos nos aproximando então cronologicamente do ano em que o Correio do Povo entraria no seu centenário, não é? A primeira edição do ano 100 é 1º de outubro de 94, então eu digo, é a hora, o momento adequado para lançar alguma coisa sobre este centenário jornal. Pensei eu comigo, o que representa mais um jornal? É o poder que ele exerce. Por causa da atração do poder do jornal, as pessoas são capazes de tudo. E eu falo desde das meninas que querem ser citadas na crônica social até os políticos, os grandes administradores que querem ver o seu nome publicado. Então, nada se compara ao poder de um grande veículo de comunicação. E então, eu pensei comigo, 100 anos, um século de poder. E escrevi sobre os bastidores da Caldas Júnior, procurando então contar toda a história da empresa naqueles primeiros 100 anos, percorrendo as coleções, examinando os documentos, entrevistando os principais personagens ainda vivos dos períodos de máxima glória e fastígio de poder do Correio do Povo, e consegui então produzir um livro que até se tornou um livro importante para os cursos de jornalismo e teve várias edições e até hoje é muito procurado. Essa pesquisa sobre o Correio do Povo me ajudou também a levantar dados sobre a Folha da Tarde, que foi o jornal onde eu tive uma participação mais efetiva e aonde eu fui de tudo, como eu disse, fui repórter, redator, cronista, subchefe de reportagem, chefe de redação e diretor de redação na sua etapa final. Eu tinha um caso de amor com a Folha da Tarde, mas a população de Porto Alegre e da região metropolitana também tinha este caso de amor. E eu acho que a Folha morreu por traição da própria empresa aos objetivos iniciais da Folha da Tarde. Ela se chamava Folha da Tarde. Folha da Tarde é um jornal para circular à tarde. Então, por ambição, por desejo puro e simples de alcançar mais público no interior do Estado, uma bobagem, como ficou provado depois, começaram a antecipar o horário de circulação da Folha da Tarde. Então, um jornal que tinha que circular às 4 da tarde, ou até mais tarde do que isso, como era quando começou em 1936. Ela foi sendo antecipada, passou para as 3, para as 2, para 1, para as 11, para as 10 e acabou matutina. Bobagem, né? Matutina como o Correio do Povo. Então, era apenas um trambolho nas costas do Correio do Povo. E aí morreu a Folha da Tarde.
Morreu porque a população desinteressou-se daquele jornal. O jornal era mentiroso do título, então, no final da sua carreira. E é essa história que eu conto no Olha a Folha reproduzindo o grito dos jornaleiros que então vendiam pelas ruas da cidade. Era uma das coisas mais emocionantes ver as ruas centrais de Porto Alegre fervilhando de gente e as pessoas fazendo fila na frente dos postos de venda, ou praticamente cercando os jornaleiros, ou indo até a máquina de impressora que ficava na rua 7 de setembro, e lá chegavam para pegar o exemplar da Folha no momento que estava saindo da máquina. Por quê? Paixão pelo jornal. Era puramente venda avulsa. Um dia eu pensei comigo assim, mas eu posso escrever alguma coisa em matéria de ficção. Por que não? Posso criar, sim. Então, pensei em escrever um romance. Não encontrava o tema, porque isso também não é tão fácil assim, evidentemente, mas ao mergulhar nas recordações da minha própria vida, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, eu encontrei um tema que me interessou muito. E esse tema me levou a escrever uma novela na qual os personagens e os acontecimentos seriam todos fictícios, menos a noite do quebra-quebra, que de fato aconteceu no dia 18 de agosto de 1942, quando, no desenrolar da Segunda Guerra Mundial, os bens de pessoas com sobrenome italiano ou alemão, e nesse caso se encaixava perfeitamente a minha avó, que era a dona Alma Heissmann Galvani, não é? Foram depredados esses bens pelas pessoas que percorriam as ruas das cidades brasileiras pedindo vingança contra os alemães que haviam afundado navios brasileiros no Atlântico Sul. E a partir desta noite do quebra-quebra eu desenvolvi uma trama, na minha opinião, ficcional, mas que agora, vista à distância, eu percebo que de ficção tinha pouca coisa. Pesquisa histórica em jornalismo me levou para a pesquisa histórica de um modo geral, mais abrangente, digamos assim. Claro, um assunto que sempre me interessou. Então, pensando na comemoração dos 500 anos do Brasil, que se daria no ano 2000, eu resolvi editar alguma coisa em torno disso. Nem sabia bem o que eu ia fazer ainda. Convidei a Carla, minha companheira, jornalista como eu, Carla Irigaray, para irmos para Portugal pesquisar. Então, lá levantaríamos dados sobre quem era aquele povo que, em plena Renascença, se transformara num extraordinário descobridor de novas terras.
Portugal, pequenino, e, no entanto, criando um império pelo mundo afora. E Pedro Álvares Cabral, quem era ele? Ninguém sabia. Pesquisando, eu e a Carla andamos por Portugal inteiro, fomos a todas as cidades que foram importantes na vida de Pedro Álvares Cabral e naquele período das descobertas, e assim fomos levantando os dados que não existiam nem lá em Portugal. Tanto é assim que o resultado disso, o livro Nau Capitânia, editado pela Record do Rio de Janeiro, foi editado também em Portugal pela Gradiva e acabou me propiciando um prêmio internacional, o Prêmio Caça das Américas, pois esse livro foi aclamado como a primeira biografia de Pedro Álvares Cabral em 500 anos de história. Não existia nada sobre ele. Ninguém sabia. E quem não leu na Capitânia continua não sabendo, né? Fazer o quê? Para isso eu fui pesquisar. Então produzi esse livro em que se levantou tudo sobre a história da família de Pedro Álvares Cabral e dele próprio. E conseguimos então descobrir o que era Portugal, o significado de Portugal como o país mais desenvolvido do seu ponto de vista tecnológico nos séculos XV e XVI. E por isso Portugal montou este grande império que, afinal de contas, levou também a língua portuguesa para o mundo inteiro. Hoje falamos a quinta língua mais falada no mundo. Quando o Galvani foi eleito para a Academia Rio-Grandense de Letras, eu tive a honra de ser escolhido para saudá-lo. Então, o Galvani, ele estava com o seu livro, A Nau Capitânia, pronto, mas não tinha sido lançado ainda. E aí, como eu fui escolhido para saudar, a tradição da academia é essa e tal, o que eu fui? Digo, olha, eu gostaria de ler esse teu livro. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu li o livro, A Nau Capitânia é algo diferente, porque ele é um livro de história, é uma narrativa com todos os componentes que o historiador usa, e, ao mesmo tempo, ele é um romance histórico. Ele cativa de tal forma, porque a diferença entre, normalmente, um livro de história e um romance histórico seria como um documentário, não é? Com um filme que parte de base ficcional. Então, o Galvani conseguiu transformar o Pedro Álvares Cabral num personagem vivo, com sangue circulando, com sentimentos, com idealismo, com frustrações, como no final, que ele é esquecido, abandonado, não é? Isto é receita de romance. Então, e ao mesmo tempo, aquela pesquisa profunda, teimosa, a pesquisa de quem é capaz de largar tudo que está fazendo, não é? Para ficar 6 meses em Portugal, mexendo com tudo, aliás, muito bem acompanhado, porque a Carla, um jornalista brilhante, não é? Estava junto com ele. E este trabalho que os dois fizeram e que o Galvani transformou num livro, nós temos como uma das obras mestras escritas no Brasil sobre os nossos personagens históricos. Não foi por acaso que ganhou o prêmio Caça das Américas. É um livro que é um modelo dentro da arte de contar uma linda história. O Galvani é um grande escritor também, tem várias obras publicadas, e tanto na área de ficção, como na área de crônica, como na pesquisa histórica. Ele realmente se destacou, e não apenas no Brasil, também no exterior. Falando em exterior, é importante o trabalho que ele desempenhou no sentido de divulgar a cultura brasileira, e sobretudo a cultura gaúcha, em outros países, por exemplo, em Portugal. Eu o visitei quando ele estava em Portugal, junto com a Carla Irigaray, sua esposa, e uma grande jornalista também, e pude observar o trabalho magnífico
que ele fazia lá. E é um trabalho que ele generosamente reparte com as pessoas. Mas a minha pesquisa histórica não me desviava do caminho que eu havia me traçado de escrever alguma coisa válida na área da ficção. Mesmo que essa ficção fosse alguma coisa de também um pouco de pesquisa histórica disfarçada, porque isso acontece. Nenhum escritor escreve sem visitar as próprias memórias, sem levantar personagens que ele próprio conheceu. Não tem escapatória. Isto, até os nossos sonhos, nós transplantamos para a literatura. Mas eu queria escrever alguma coisa mais válida, mais pesada nessa área. E foi assim que eu cheguei à ideia de escrever um romance. O livro chama-se Anacoluto, do princípio ao fim, e é um retrato, digamos assim, do período de uma certa decadência da atividade pastoril na metade sul do Rio Grande do Sul. A produção de carne de gado e que, de certa forma, atingida pelas crises internacionais, se enfraqueceu e passaram, inclusive modernamente, a arrendar terras para plantio de árvores exóticas, coisas que eu acho que não deveria acontecer. O Anacoluto, então, passou a ser o meu primeiro grande trabalho de ficção, descontando aquela experiência inicial da noite do quebra-quebra. Tanto trabalho na área da promoção da atividade cultural, especialmente da literatura, só poderia mesmo me levar para uma situação destacada, digamos assim, ao receber o melhor prêmio que um escritor pode receber no Rio Grande do Sul. Isto aconteceu comigo em 2003, quando eu fui eleito patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Não existe, na minha opinião, maior prêmio literário no Rio Grande do Sul do que esse. Pelo destaque que você recebe, pelo significado desse prêmio, que afinal de contas é uma espécie de consagração em vida da sua carreira literária. Fiquei muito emocionado e pude, então, exercer um patronato razoavelmente à altura da grande Feira do Livro de Porto Alegre. Isso me aproximou muito da Câmara Rio Grandense do Livro, e tanto me aproximou que quando chegou a hora de escrever sobre os 50 anos da Feira do Livro, o que aconteceu justamente no ano seguinte, em 2004, eu fui o convidado pela Câmara do Livro para escrever sobre o cinquentenário da feira. E eu me dediquei mais uma vez à pesquisa e mais uma vez ao trabalho que me levou a produzir A Feira da Gente. Assim é que foi batizado o livro que aborda a Feira do Livro de Porto Alegre. A aproximação com a Feira do Livro me rendeu em inúmeras oportunidades oficinas de criação literária, principalmente na área da crônica, que é uma atividade, vamos dizer, que desde o início da minha carreira jornalística havia me marcado. E foi então que, a convite da editora Mediação, eu consegui produzir um livro que era o resultado das minhas oficinas. A transformação do material utilizado nas oficinas num livro. É Crônica, o Voo da Palavra, no qual eu me aprofundo no estudo da crônica, procurando demonstrar como se procede e levantando as questões básicas que atingem alguém que queira produzir alguma coisa nessa área. Então, entre a escolha do assunto e outras definições que é preciso tomar, inclusive manter uma certa, digamos, qualidade literária, se isso for possível, e, naturalmente, emitir alguma opinião. A oficina de crônica que ele faz é uma oficina que motiva as pessoas a trabalhar nesse gênero, que é um gênero eminentemente brasileiro, e ele sabe fazer isso com aquele carinho e aquela dedicação que o caracteriza. O Walter Galvani é um grande ser humano, uma pessoa generosa, aberta, que encanta todos aqueles que, como eu, tiveram o privilégio de, em alguma medida, conviver com ele. O meu pai contava que, quando eu era menino,
Eu acho que eu nem estava ainda alfabetizado, e eu usava uma tesoura para recortar páginas dos jornais. Eu não sabia o que eu estava recortando, evidentemente, eu apenas estava copiando a atitude do meu pai. Pois não é que eu continuo fazendo a mesma coisa? De vez em quando estou eu de tesoura em punho, recortando notícias, editoriais, crônicas, manifestações de pessoas, acontecimentos extraordinários, enfim, coisas que me agradam, que me dão prazer. E é isso que eu tenho feito nos últimos anos. E como eu tenho feito ao longo da vida, digamos assim, muita coisa eu guardei. Muita coisa se perdeu até por falta de método no arquivamento. Mas também muita coisa guardei. E guardei tanto que quando eu recebi um desafio da editora da Unicinos para escrever um livro cujo título teria que ser O Prazer de Ler Jornal, digo, esta é a minha praia. Então, me atirei de corpo e alma na tarefa. Encontrei tantas coisas agradáveis. O livro é formato de pocket, é livro de bolso, mas eu queria fazer muito maior, mas o editor me disse, não, o nosso objetivo é esse, tem que ser um livro pequeno, porque é livro de bolso. Digo, bom, paciência, vou fazer uma super seleção então. E assim mesmo consegui produzir O Prazer de Ler Jornal, que foi lançado na Feira do Livro de 2008, com atrações que eu extraí dos meus companheiros jornalistas. Não sou eu que estou falando. A minha participação é contar uma sintética história do jornalismo, se é possível se falar em síntese, em 21 séculos, começando na Acta Diurna dos Romanos e terminando no blog, na internet. Isto é o prazer de ler jornal. Então eu explico por que ir além do jornal impresso é necessário e por que o jornal impresso é indispensável e por que ele precisa mudar em certas coisas. Quer dizer, eu tento dar a minha opinião, evidentemente, não quer dizer que eu esteja certo, mas pelo menos o livro está aí para que os leitores deem, por seu turno, a sua opinião. Quem sabe lá, eles achem que eu tenho razão. Agora, que ler jornal me dá um prazer imenso, isto é indiscutível. Galvani é um grande professor de jornalismo e de vida na vida jornalística, né? Eu tenho uma relação profissional com o Galvani que já leva 34 anos, começando como estagiário dele na Folha da Manhã em 1975. Eu sou uma das gerações de estagiários formada pelo Walter Galvani, que é reconhecido nacionalmente por essa condição, entre várias outras qualidades que ele tem no campo jornalístico e no campo literário. Mas o Galvani formou umas equipes de jornalistas, começando pela abertura com estágios, quando a instituição do estágio ainda era uma novidade no mercado profissional jornalístico brasileiro. E isso gerou uma série de profissionais que hoje estão espalhados pelo Brasil afora e até um pouco fora do Brasil, né? Este reconhecimento o jornalismo gaúcho ainda deve ao Galvani, ainda deve fazer esse reconhecimento no sentido de que há uma escola de jornalismo fundada e desenvolvida por Walter Galvani no Rio Grande do Sul e, portanto, no Brasil. Mas, sem sendo professor de jornalismo com esta informalidade, um professor dentro da redação e não um professor nos bancos escolares, o Galvani também acaba sendo um professor de vida para a gente, né? E aí transcende um pouco a questão jornalística. Por quê? Porque o Galvani é um apaixonado, né, pelo que ele faz, e pelo que ele faz não se restringe ao jornalismo. Quer dizer, a paixão que ele tem ele leva para a vida, leva para o jornalismo, leva para a literatura, leva para as relações pessoais que ele desenvolve ao longo desse tempo. E isso acaba sendo um estímulo para que a gente vê com que garra com que ele desenvolve as coisas a que se dedica e com que quantidade de projetos o Galvani se envolve simultaneamente, né? Durante um certo tempo ele está com um projeto aqui, um projeto ali, um projeto acolá, 3 projetos simultâneos, daqui a pouco são 4 ou 5, ele desenvolve do começo, meio, fim, todos eles. Isso gera um estímulo para a gente que às vezes eventualmente pode estar um pouquinho desestimulado por uma coisa ou outra, diz, pô, mas né, olha, né, o professor faz assim, por que a gente também não pode seguir essa lição? O meu pai sempre foi uma pessoa muito presente nas nossas vidas,
Mesmo o meu pai tendo se separado da minha mãe quando eu tinha de 8 para 9 anos, ele sempre se fez muito presente, sempre fez questão de participar das nossas vidas. Eu tinha o hábito de ir com ele na redação do jornal, na época Folha da Manhã, Correio do Povo, adorava ir lá, organizar as gavetas dele, devia fazer uma bagunça, mas eu dizia que era organização. E ele sempre nos incentivou muito a leitura, e isso é um hábito que eu tenho até hoje, de ler diariamente o jornal, frequentar a feira do livro, adquirir livros novos. Mesmo quando eu não vou, eu ainda peço a ele até hoje livros, o que ele tem de novidades para mim ler. Então, isso sempre foi um hábito que ele desenvolveu em nós. O que ele passou para mim muito foi a questão do gosto pela leitura, que desde pequena que eu leio bastante, né? Aos 13 anos eu já lia Shakespeare, essas coisas assim, porque foi uma coisa que ele passou para a gente, né? E quando meu filho nasceu, também eu fiz questão de passar para ele, lendo as historinhas, né? Para ele pegar um gosto também pela leitura, né? Acho que o pai sempre foi um bom pai, né? Assim, ele sempre teve presente, assim, pelo menos nas questões de fim de semana, porque o jornalista não consegue ficar muito durante a semana, pelo menos na época dele, assim, do jornal, que era rodado durante a madrugada, né? Então a gente pouco tinha contato durante o dia, né? Mas eu acho que ele fez um bom papel, né? Conseguiu fazer o papel dele de pai. Sobre o Walter, né? Porque é assim que eu chamo ele em casa, desde pequena, estando há mais de 30 anos na minha vida. Talvez as pessoas achem estranho que eu ainda chamo ele de Walter e não de pai, mas ele é o meu pai. É a pessoa que substituiu a figura do meu pai, porque está na minha vida, me criou como tal. Afinal, ele e a minha mãe têm uma vida em comum maravilhosa, convivem juntos, trabalham juntos, e ele é o grande vô da Isa, né? Como ele mesmo disse no dia do nascimento da minha filha, se alguém questionar que eu sou o vô da tua filha, eu torço o pescoço de quem fizer isso. Todo emocionado. E realmente ele leva muito a sério ser avô da Isabela. E com certeza isso para mim é bastante importante. Eu gosto muito do meu avô. Ele é muito querido comigo. Ele sempre faz brincadeiras comigo e lê algumas coisas que eu estou aprendendo a escrever. Então, ele sempre faz brincadeiras comigo e quando eu não sei as brincadeiras, ele pega as instruções e lê para mim conseguir brincar com ele ou com a minha avó. Então, eu gosto muito do meu avô. Ele é meu avô de coração. A minha vivência com o Walter, ao longo de todos esses anos, é de muita música, de muita poesia e de muita literatura. Porque, além do jornal, ele escreve e nós vivemos os personagens, vivemos os livros. E com os livros e com o nosso caminhar, ao longo de todos esses anos, nós vamos nos aperfeiçoando e aperfeiçoando os nossos sentimentos um com o outro, nos querendo mais. Hoje, talvez de uma maneira sem o ímpeto da juventude, mas certamente com mais calor, com mais amizade. O amor se desdobrando em N versos, em N frases e N verbos. Ele não é mais só o amor-paixão, ele já é o amor, entendimento, o amor, harmonia. Eu acho que é um patamar além do amor. Quando a gente chega, depois de 40 anos de conhecimento e mais de quase 30 vivendo juntos, né, as coisas amadurecem e eu acho que se ama melhor na maturidade, sabe? Se compreende melhor. Nós renunciamos mais às coisas que não têm muita relevância. Tu vai selecionando, tu vai te aprimorando, né? Nós nos aprimoramos mutuamente, eu acho, né? E o Walter continua me ensinando muita coisa. Ele continua sendo um grande profissional para mim, uma pessoa a quem eu admiro muito,
né? E sei também que ele respeita muito a opinião que eu tenho a respeito das coisas do próprio trabalho que ele desenvolve, né? E eu acho que esse respeito, né, nos faz viver bem, né? Porque nós não abdicamos de sermos o que somos, né? Eu, Carla, e ele, Walter. Nem deve, porque no fim fica eu acho que essa unificação, né, de almas e de personalidades não traz nada. Eu acho que o interessante é tu respeitar a pessoa, né, e aceitá-lo como ele é, né? Tu às vezes pode discordar, pode ter opiniões divergentes, evidentemente, mas, né, nos aceitamos, nos respeitamos, tentamos fazer as coisas com muita dignidade, sabe? Transformar os momentos mais simples numa coisa melhor, uma coisa que nos dê alegria, né? Seja um almoço, seja um caminhar pela beira da praia, pela rua da praia de mão dadas. Ainda hoje nós fazemos isso. E ao cinema, tomar um cafezinho. Todas essas coisas simples tu pode fazer e te enriquecer com isso. E te tornar, depois tu ir dormir de noite e dizer assim, meu Deus, obrigado por esse dia e por ter me feito vivê-lo tão bem. Os desafios são tantos na carreira literária e na carreira jornalística que a gente de vez em quando se defronta com uma questão um pouco mais séria. Por exemplo, uma tarefa encomendada, digamos assim, absolutamente profissional. Mas fazer o quê? Recusar? De jeito nenhum. Até porque, no caso, e eu falo do livro Dolly Mudou a Minha Vida, a história que a empresária Cristiane Campelo Costa me contou é tão interessante, tão empolgante, que eu acabei me apaixonando pela história dela. É a história de uma cachorrinha que mudou a vida de uma moça que era funcionária pública e se transformou numa grande empresária. Como a cachorrinha fazia suas necessidades em toda parte, ela desenvolveu um produto, esse produto ela patenteou nos Estados Unidos e no Brasil, criou uma firma e se tornou uma grande empresária. Isso é um grande sucesso comercial, digamos assim. E o resultado disso ela queria transformar num livro para que as pessoas que leem alguma coisa se inspirassem no exemplo dela. Participei também de muitas antologias e continuo participando. Descobri que tenho condições, inclusive, de escrever mini-contos. O pessoal da Casa Verde, a editora Casa Verde, me convidou e eu fiquei surpreso até com o meu próprio resultado. Um dos meus mini-contos saiu até numa revista dos Açores, chamada Magma. Quem me propiciou essa oportunidade foi o Luiz Antônio de Assis Brasil. Fiquei muito satisfeito com o resultado, até gostei do conto que eu escrevi. Eu não sou um especialista em contos, mas tenho escrito e escrevi até receita de culinária a pedido da Patrícia Bins. Então, escrevi pequenos ensaios sobre a paz, escrevi mini-contos, escrevi contos maiores, sempre participando de antologias organizadas por companheiros, escritores, pessoal da editora Casa Verde. E também participei de antologias organizadas pela ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, e sempre concorri, todas as vezes que pude, aos prêmios que a ARI institui anualmente. Ganhei 2 vezes prêmios de crônica, ganhei outras menções honrosas, tenho vários diplomas concedidos pela ARI e recebi já título de sócio benemérito que me foi concedido pela Associação Rio Grandense de Imprensa. Eu me lembro como se fosse hoje, é uma data muito presente na minha vida. Foi no dia 14 de fevereiro de 1955, quando eu, pela primeira vez, pisei no elevador do edifício Hudson, onde funcionava e funciona o Correio do Povo, Rua Caldas Júnior 219. Entrei naquele elevador e eu estava entrando, na verdade, no meu futuro. Claro que eu, na época, não sabia todo o significado daquilo,
Mas hoje, avaliando, regressando até aquele ponto, eu vejo o quanto aquilo foi importante. Não era um simples elevador, era um portal, digamos assim. Por ele eu ingressei no meu futuro. E aonde eu continuo até hoje, escrevendo crônicas para jornais, como o próprio Correio do Povo, como os jornais do interior com os quais eu colaboro, o Diário Popular de Pelotas, que é o jornal mais antigo, diário mais antigo em circulação no Rio Grande do Sul, a Razão de Santa Maria, o ABC Domingo, grande jornal do Grupo Sinos, Diário de Canoas, jornal da minha terra natal, alguns jornais até do exterior, como o Clarim, de Buenos Aires, com o qual eu colaborei, revistas como a Revista do Globo, enfim, tantos e tantos veículos dos quais eu participei. Até editei uma revista na área de jornalismo chamada Signo. Durante 2 anos e meio editei essa revista e que foi um grande sucesso por veicular informações da área jornalística. Veja, tudo isso significava uma opção de vida que de fato foi. E, pelo jornalismo, através do jornalismo, eu acabei ingressando na literatura. Então, todos os passos que eu dei, de lá para cá, foram assinalados, pautados e determinados por aquele pequeno passo inicial que significou abrir a porta do elevador, nele entrar e subir até a redação do Correio do Povo.